Educação Patrimonial, Livro do IPHAN, Histórico, Conceitos e Processos. Capítulo 1. Percurso histórico. Desde a sua criação, em 1937, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, manifestou em documentos, iniciativas e projetos a importância da realização de ações educativas como estratégia de proteção e preservação do patrimônio, sob sua responsabilidade, instaurando um campo de discussões teóricas e conceituais e metodológicas de atuação, que se encontram na base das atuais políticas públicas de Estado na área. Já no anteprojeto para a criação do então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPFAM, Mário de Andrade apontava para a relevância do caráter pedagógico estratégico dos museus e das imagens. A criação de um órgão federal dedicado à preservação do patrimônio histórico e artístico nacional foi motivada, de um lado, por uma série de iniciativas institucionais, regionais e, de outro, por clamores e alertas de intelectuais, parte deles ligada à Semana da Arte Moderna de 1922. Veiculados na grande imprensa brasileira. Atendendo à solicitação de Gustavo Capanema, então ministro da Educação, Mário de Andrade, romancista, poeta, pesquisador, àquela altura diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo e principal nome da ala paulista do movimento literário modernista, redige em 1936, documento com vistas à organização de um serviço de fixação e defesa do patrimônio artístico nacional. De caráter avançado e inclusivo, assentado na noção de arte, entendida como a habilidade com que o engenho humano se utiliza da ciência das coisas e dos fatos. O anteprojeto sugeria, entre outras coisas, a criação de uma seção dos museus, que ficaria encarregada de organizar os museus nacionais pertencentes ao SPFAM, promover exposições em nível regional e federal e articular-se com congêneres regionais. Em sua concepção, os museus municipais deveriam ser ecléticos, com acervos heterogêneos, e os critérios de seleção das peças ditados pelo valor que representam para a comunidade local. Também reivindicava a criação de museus técnicos dedicados à exposição dos conhecimentos e práticas envolvidas nos sucessivos ciclos econômicos do Brasil, em uma perspectiva histórica. Mário de Andrade foi citado pela Revista do IPHAN, número 30, de 2002, página 279. Abre aspas. Aproveitei a ocasião para lembrar a criação de um desses museus técnicos que já estão se espalhando regularmente no mundo, verdadeiramente em progresso cultural. Chamam-se hoje, mais ou menos universalmente, assim, os museus que expõem os progressos da construção e execução das grandes indústrias, e as partes de que são feitas as máquinas inventadas pelo homem. São museus de caráter essencialmente pedagógico. Os modelos mais perfeitos, geralmente citados, são o Museu Técnico de Munique
e o Museu de Ciência e Indústria de Chicago. Imagina-se a Sala do Café, contendo documentalmente desde a replanta nova, a planta em flor, a planta em grão, a apanha da fruta, a lavagem, a secagem, os aparelhos de beneficiamento desmontados com explicação de todas as suas partes e funcionamento, o saco, as diversas qualidades do café beneficiado, os processos especiais de exportação, de torrefação e de manufatura mecânica, com máquinas igualmente desmontadas e explicadas, da bebida e, enfim, a xícara de café. Grandes álbuns fotográficos com fazendas, cafezais, terreiros, colônias, os portos cafeeiros, gráficos estatísticos, desenhos comparativos, geográficos, etc. Tudo o que a gente criou sobre o café, de científico, de técnico, de industrial, reunido numa só sala. Fecha aspas. Mário de Andrade. Em sintonia com o ideário artístico e ideológico defendido pelo autor, o sentido dos museus para Mário de Andrade, como explica Mário Chagas, está na compreensão desses espaços como agência educativa, como veículo de participação da coletividade e como área de convergência de esforços da sociedade civil e dos governos. Chagas, ano de 2006, página 98. Ao longo de sua fase heróica, é possível afirmar que as iniciativas educativas promovidas pelo IPHAN se concentraram na criação de museus e no incentivo a exposições, no tombamento de coleções e acervos artísticos e documentais, de exemplares da arquitetura religiosa, civil, militar e no incentivo a publicações técnicas e veiculação de divulgação jornalística, com vistas a sensibilizar um público mais amplo sobre a importância e o valor do acervo resguardado pelos órgãos. É necessário adicionar a seguinte informação, que a fase heróica compreende o recorte temporal de 1937 a 1967. A expressão fase heróica designa o período de 30 anos em que o IPHAN foi presidido pelo bacharel em Direito, jornalista e funcionário do alto escalão de administração pública Rodrigo Melo de Franco de Andrade, com a criação de um conselho consultivo e o apoio de uma grande rede de colaboradores, recrutada entre partes dos principais intelectuais modernistas. A política federal de preservação nesses anos se ancorou, sobretudo, na instrução de processos de tombamento de núcleos urbanos, edificações isoladas e bens imóveis, sobre o amparo legal do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. É desse período o número mais expressivo de bens acautelados pelo órgão, com particular destaque para a arquitetura religiosa, civil e militar, de estilo barroco. A respeito do assunto, ver Fonseca 2005 e MEC 1980. Voltando ao texto. Rodrigo Melo Franco de Andrade, dirigente do IPHAN desde sua criação até 1977, também apontou em alguns artigos e discursos para a importância da educação na preservação do patrimônio cultural. Em depoimentos prestados nos últimos anos de sua gestão, ele declarava, abre aspas, em verdade,
Só há um meio eficaz de assegurar a defesa permanente do patrimônio de arte e de história do país: é o da educação popular. Ter-se-á de organizar e manter uma campanha ingente visando a fazer o povo brasileiro compenetrar-se do valor inestimável dos monumentos que ficarão do passado. Se não se custou muito a persuadir nossos concidadãos em que o petróleo do país é nosso, incutir-lhes a convicção de que o patrimônio histórico e artístico do Brasil é também deles ou nosso, será certamente praticável. Ministério da Cultura, 1967, página 64, citado por Oliveira, 2011, página 32. Entretanto, somente a partir de meados da década de 1970 é que a questão foi abordada de modo mais insistente, com a criação do Centro Nacional de Referência Cultural, CNRC, sobre a iniciativa de Aloísio Magalhães, surgido de discussões semanais promovidas por um pequeno grupo envolvendo funcionários de alto escalão do governo federal e do Distrito Federal, aos quais se uniram alguns professores da UNB. O CNRC iniciou suas atividades em junho de 1975, mediante convênio firmado entre a Secretaria da Educação e Cultura do Distrito Federal e a Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio. Em termos amplos, sua proposta se orientava para a atuação da discussão sobre os sentidos da preservação e convergia para a ampliação da concepção de patrimônio para abranger questões como a necessidade de promover modelos de desenvolvimento econômico autônomos, a valorização da diversidade regional e os riscos da homogeneização e a perda da identidade cultural da nação. Aferrado à convicção da necessidade de impedir o esmagamento dos valores da formação cultural brasileira, em meio ao acelerado processo de desenvolvimento econômico e à expansão dos meios de comunicação de massa, o CNRC propungava a formulação de um sistema de coleta, processamento e divulgação de informações, com o intuito de subsidiar o planejamento de ações e a futura instalação de um sistema de referência básico e de abrangência nacional de informações referentes à cultura brasileira. Assim, buscavam-se formas de aproximação com o ponto de vista dos sujeitos diretamente envolvidos na dinâmica da população, da circulação e do consumo de bens culturais, reconhecendo-lhes o estatuto legítimo detentores não apenas de um saber fazer, como também o destino de sua própria cultura. Embora não tenha atuado diretamente com projetos na área de educação, as diretrizes teóricas e conceituais defendidas e o modus operandi adotados pelo CNRC favoreceram a instauração de parâmetros renovados para uma interlocução mais abrangente entre processos educacionais e preservação patrimonial. Ao longo dos seus 5 anos de existência, assegurados pela renovação e aditamento do convênio assinado pelos órgãos federais, os projetos pilotos desenvolvidos ou encampados pelo CNRC foram orientados a partir de uma postura interdisciplinar, envolvendo linhas programáticas de pesquisa, distribuídas em 4 grandes categorias: artesanato, levantamentos socioculturais, história da tecnologia e das ciências no Brasil, levantamentos de documentação sobre o Brasil e uma metodologia de descrição e análise baseada em levantamentos e mapeamentos ancoradas na noção de referência cultural.
extensão de experiências de trabalho e do formato de atuação desenvolvidos no âmbito do CNRC. O projeto Interação foi originalmente apresentado em seminário com representantes de todos os órgãos ligados à então Secretaria da Cultura do MEC, realizado em Brasília em 1981. No documento, Diretrizes para Operacionalização da Política Cultural do MEC. Sua linha programática de número 3, intitulada Interação entre a Educação Básica e os diferentes contextos culturais existentes no país, tinha como finalidade desenvolver, abre aspas, ações destinadas a proporcionar à comunidade os meios para participar em todos os níveis do processo educacional, de modo a garantir que a apreensão de outros conteúdos culturais se faça a partir dos valores próprios da comunidade. A participação referida se efetivará através da interação do processo educacional, as demais dimensões da vida comunitária e da geração e operacionalização de situações de aprendizagem com base no repertório regional e local. Fecha aspas. Brandão, 1996, página 293. A proposta defendida pelo projeto Interação consistia, de acordo com documentos disponíveis, no apoio à criação e ao fortalecimento das condições necessárias para que o trabalho educacional se produzisse referenciado na dinâmica cultural, reafirmando a pluralidade e a diversidade cultural brasileira, pátria da constatação de ineficácia e de propostas pedagógicas que deixavam de levar em conta as especificidades da dinâmica cultural local e não correspondiam às necessidades de seu público-alvo. Em contraposição, procurava relacionar a educação básica com os diferentes contextos culturais existentes no país e diminuir a distância entre a educação escolar e o cotidiano dos alunos, considerando a ideia de que o binômio cultura-educação é indissociável. Cultura aqui era entendida como, abre aspas, processo global em que não se separam as condições do meio ambiente daquelas do fazer do homem, em que não se deve privilegiar o produto, habitação, templo, artefato, dança, canto, palavra, em detrimento das condições históricas, socioeconômicas, étnicas e ecológicas, em que tal produto se encontra inserido. Fecha aspas. Ministério da Educação, 1983, citado por Brandão, 1996, página 47. Para tanto, contou com a participação de órgãos vinculados à cultura, Embrafilme, Funarte, Instituto Nacional de Artes Cênicas, INACEM, Instituto Nacional do Livro e Fundação Nacional Pró Memória, sob a coordenação geral de José Silva Quintas, apanhado pela Secretaria da Cultura do Ministério da Educação, SECMEC, entre os anos de 1982 e 1983. Seus idealizadores defendiam a participação da comunidade e dos professores em todos os níveis dos processos educacionais, produção de alternativas pedagógicas e seus respectivos métodos materiais didáticos, inserção de novos conteúdos pautados no fortalecimento das referências culturais. Em suma, propunhavam que o processo educacional é mais amplo do que a escolarização e não se restringe ao espaço da escola, mas inserindo-se em contextos culturais e reconhecendo a contribuição de outros agentes educativos. Em sintonia com o ideário do CNRC, o projeto Interação contestava a uniformidade
e homogeneização em favor do reconhecimento das diferenças culturais e defendia uma metodologia de trabalho baseada na observação direta e no acompanhamento técnico periódico das experiências educacionais desenvolvidas, em parceria com secretarias municipais, estaduais e territoriais de educação e/ou cultura, universidades, centro de pesquisas e estudos, grupos de teatro amador e associações de moradores. O projeto Interação consistiu num exemplo concreto e em larga medida precursor dos atuais paradigmas de gestão pública que caracterizam as articulações entre o Estado e a sociedade civil.